Mais uma live, hein? Vão chegando que eu vou aqui preparar o meu chazinho. Isso aí. Pra quem não acredita, ó. Da outra vez falaram que o peão não tava tomando chá. Então, ó, aqui, ó. Ó, chazinho. Já que a gente vai falar sobre medo, ansiedade, depressão, tomar um chazinho pra acalmar, né? Faz parte. Nossa, olha, nossas convidadas já estão na área. E claro que a caneca tem sido pior só. Ai, ai, ai. Vamos que vamos. Chamar nossas convidadas aqui. E aí a gente faz as formalidades, as apresentações. Vamos chamar no coraçãozinho aí. Marlon Muck na área também, grande artista aí da região de Macaé e Redondezas. Marlon, o convite já tá feito, hein? Vamos lá, vamos receber com muito carinho nossas convidadas. Uhul! E aí, Bernardo? Olá, boa noite. Bom demais! Bernardo, eu sou Liana. Tomando um chá para poder ficar calmo, entendeu? Nessa live de hoje. Pois é, fortes emoções. Isso aí. Soliana, olha, a Tamires me salvou na quarta-feira. A gente tinha uma live programada com um ex-professor de história, um dos melhores professores que eu já tive, só que a gente teve um problema de conexão e a gente acabou batendo um papo, eu e a Tamires, dando um pouquinho de spoiler sobre essa live de hoje. Não entramos a fundo, não deixamos a live salva, né, para que as pessoas pudessem vir aqui bater esse papo. E eu quero agradecer primeiro a Tamires por ter, né, entrado em contato, assim, a gente, né, começou a conversar sobre essa live e, claro, né, ela fez esse convite, externando aí, né, também um convite para a Soliana e você aceitou, então eu quero te agradecer também demais, Soliana, por ter topado. Eu entrei no seu perfil, você é muito inspiradora e é isso. Agora eu vou deixar você se apresentar. Obrigada, eu que agradeço o convite, a oportunidade é sempre muito bom ter um espaço para a gente falar aí sobre saúde mental, que é um assunto tão importante e cada vez mais necessário na nossa sociedade, né? Meu nome é Soliana, sou psicóloga, eu e a Tamires nos formamos juntas, então é um prazer dividir a telinha aqui com ela também e tenho certeza que vai ser um papo muito interessante, espero que a gente possa contribuir e agregar com os nossos conhecimentos profissionais. Bom, eu Muito vou me bom. apresentar, né? Sou a Tamires, sou formada, pós-graduada em neuropsicologia e agora eu tenho atuado na área offshore, né? Tenho experiência como família de funcionários offshore e como profissional, né? Então, assim, hoje eu estava até comentando com uma pessoa, eu abri uma caixinha de pergunta, né? E uma pessoa estava falando sobre as crises de ansiedade dela, como ela não consegue lidar. Devido ao marido trabalhar embarcada, aquela coisa toda, ela chega a arrancar o cabelo, né? E aí ela pediu ajuda. Eu acho engraçado que é mais fácil pedir ajuda na caixinha de pergunta, porque ali eles acham que é meio que anônimo, né? E aí eles mandam a pergunta achando que a gente não sabe quem está perguntando. Mas é legal, porque ela consegue reconhecer que ela está doente, que ela precisa de ajuda. E aí eu falei assim, olha, chegou num nível que você precisa procurar um profissional, né? Quando chega nesse nível que você tá arrancando o cabelo, que você não sabe nem como que começa e não consegue parar, já não é aquela coisa assim, momentânea, né? Então, assim, eu acho que essa questão de falar sobre ansiedade é o problema do momento, né? Da situação é isso. A Eliana tá aí atuando na área também, sabe como é que tem sido difícil para o pessoal lidar com essa ansiedade por conta da pandemia. Não, e eu também abri uma caixinha de perguntas, recebi várias perguntas e outro dia eu estava interagindo com o pessoal e tal, e aí surgiu assim, né? Do que você tem medo?
E, cara, teve muita gente, assim, você sabe, vocês estão agora conhecendo esse mundo offshore, a peãozada não vale nada, né? Então, o pessoal aproveita ali para dar uma sacaneada, mas teve gente que colocou sério ali alguns pontos que eu gostaria também de estar compartilhando com vocês e estar ouvindo, assim, de vocês que são profissionais da área. A Soliana, a Tamira estava contando, né, que você também tem pacientes, né, ligados à área offshore. Então, eu acho assim, muito legal o que a gente está construindo aqui através da página do Peão Offshore, que é conectar, né, fazer ponte entre a peãozada, né, os peões e peoas offshore, e pessoas fora dessa área também, e a gente acaba aprendendo uns com os outros. Então, a Tamira estava falando, Bernardo, está sendo uma oficina muito legal, está acompanhando os posts, está vendo, né, me conectando com o pessoal que trabalha mais offshore, porque esse está sendo o meu foco do momento. E assim, a realidade nossa é um pouco particular, um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas, devido à questão do confinamento, principalmente agora, nesse momento, que a gente está fazendo quarentena no hotel, escala mais longa, sem saber quando a gente desembarca, quanto tempo nós vamos ter de folga. Então, está sendo muito legal trazer esse tema aqui para estar debatendo, porque é uma necessidade, é uma coisa que as pessoas estão buscando e pedem para fazer aqui na página aqui do Peão Offshore. Então, por isso que eu agradeço demais vocês. Essa live depois, ela fica salva aqui no nosso perfil no IGTV, e também nós vamos estar postando ela no Facebook do Peão Offshore, e lógico que nós vamos colocar também, para a peãozada que tem problema de conexão a bordo, no nosso Pod Peão, que é o nosso podcast do Peão, que fica lá no Spotify. Só procurar Peão Offshore no Spotify, que você vai achar, já pode seguir ali para não perder nenhum conteúdo. E depois a gente pede para a galera compartilhar, todo mundo, né? Quem não segue a Tamires, quem não segue a Soliana, já pode clicar aqui em cima, já passar a seguir. E quem não segue o Peão Offshore, pode colar aqui também, que a gente vai estar aprendendo muito junto. E aí, o que eu pensei? Não sei como que a gente vai fazer um bate-papo aqui, bem descontraído, né? Essa é a ideia aqui das lives. A gente pede para o pessoal, quem quiser ajudar, lá embaixo, né, tem a questão dos selos, onde a gente reverte os selos para ações que a gente faz aqui da página. A gente atualmente está com uma ação voltada para cestas básicas. A gente também faz ações para poder conseguir cursos de qualificação, de profissionalização para pessoas que querem entrar no ramo offshore. Então, quem quiser ajudar, pode comprar o selo e participar conosco. E como que vocês querem fazer? Vocês querem que eu leia alguma pergunta que fizeram aqui e a gente direciona para uma de vocês e a gente depois vai para outra? Como é que vocês querem fazer? Por mim, fica à Aqui vontade. quem manda são vocês. Pode, eu acho, Bernardo, que seria legal a gente ir falando aí com as perguntas, né, para poder também responder, sanando. Acho que Lógico cada às pergunta vezes, vai surgir muita coisa, muito conteúdo. às vezes a gente pode até sair meio que da pergunta e acaba que essa pergunta responde outra pergunta, né? Então, eu acho que é bem isso aí, Perfeito. cada um falar alguma coisa. E pedir para a galera aqui interagindo, né? Pode colocar os comentários, vai chamando no coraçãozinho. Mas se você quiser fazer alguma pergunta direcionada para a Tamires, para mim ou para a Soliana, usa aquela caixinha que tem ali embaixo, tem uma interrogaçãozinha dentro do balão, coloca a pergunta ali, porque às vezes o comentário aqui a gente acaba perdendo e a gente não quer deixar de responder, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de algum outro colega também. Mas eu dei um print Sobre o aqui que que eu tô você ficando agora falou, mais... antes das perguntas sobre o que Pode você falar. falou, a questão do confinamento, eu lembrei que a demanda dos pacientes aumentou muito nesse ramo, na questão da pandemia, pelo que você falou, né? De agora, não basta os dias embarcado, ainda tem os dias anteriores no hotel, já confinado e já com aquela preocupação toda de como vai ser o embarque, de se está contaminado ou não, de se tem alguém ali na equipe contaminado ou não. Então, eu tenho percebido muito aumento da ansiedade dos meus pacientes que trabalham nessa área, principalmente por conta dessa questão. Então, é um assunto também para a gente abordar, porque vocês até já estavam acostumados com o confinamento no embarque, mas ter que, entre aspas, perder uma semana, né, a mais no hotel confinado, sem ter contato com a família, sem poder dar sequência aos planos cotidianos. Então, eu, como profissional, entendo que ficou realmente muito mais complicado, né? E eu acredito também, E Bernardo, aí, aí pode falar. tem surgido alguma coisa assim, como lidar com essa ansiedade Sim. Durante o isolamento, né? E aí, pela minha experiência, por estar sempre atendendo pessoas que estão em confinamento em hotel,
eu achei legal, porque a maioria deles compartilha, né? Alguns não compartilham a forma que eles lidam com essa ansiedade. Mas, assim, alguns têm me falado que fazem meditação. E aí eu até sacanei assim, caraca, eu não tenho tempo, eu não consigo parar para fazer uma meditação. E aí você vê como é legal que vocês começam a buscar coisas que vocês podem meio que dar uma descarga, né, dessa ansiedade, né? Porque ela é tão grande, porque você está ali confinado, você não pode botar a cara na porta. É diferente do isolamento social, que você está dentro de casa e você não pode sair Sim. para confraternizar, mas você tem o direito de ir e vir, entende? Quando você está dentro de um hotel, Uhum. você tem ali, a sua refeição vem. Até o medo de comer aquela comida existe em algumas situações. Então, assim, e aí aquelas pessoas foram falando para mim que meditam, vão ver, quem for evangélico vai ver louvor, quem for católico vai ver uma missa, quem for de alguma outra religião vai procurar entrar mais em contato, né, com a religião, porque é uma Uhum. forma de auto se conectar. E eu acho legal que, às vezes, a pessoa não tá nem sabendo como lidar com esse tempo dentro do hotel, né? E aí eu acho assim, não é só dormir, não é só ficar ali olhando para o teto, contando. Algumas pessoas têm até contado coisas que não tem nem dentro do quarto, meio que fantasiam que está contando as coisas, mas é verdade. Então, assim, eu acho que é isso aí, é como você falou, começar a ver as lives do peão, do mundo offshore, da offshorelas, que eu achei assim interessantíssimo, porque vocês têm se ajudado, né? É uma forma de vocês se ajudarem a lidar com toda essa ansiedade. Apesar de haver um medo com os erros que tem de logística, que é grande, devido a estar exposto no meio do caminho, mas é aquela coisa, né? Vocês têm meio que uma segurança porque vocês são testados, né? Quando vocês estão ali no pré-embarque. Mas aí aquele medo tá ali a todo momento, né? Consome. Eu sei porque eu vejo pelos meus pacientes, né? Que eles sofrem com isso, uma ansiedade, uma angústia tão grande. E assim, isso interfere na vida da família. Então, assim, eu achei legal quando você falou na quarta-feira. A minha filha vai no psicólogo desde os 2 anos de idade. Você está de parabéns, porque às vezes você não consegue falar da maneira que um profissional vai falar com a sua filha. Então, assim, eu super indico para quem tem família, quem tem filho pequeno, quem tem filho adolescente, procurar um profissional, entendeu? Para ajudar, porque não tem sido fácil. Eu tenho 2 filhos de idades diferentes. Um é adolescente e um é pequeno. Então, eu sei que cada um tem uma maneira de lidar, tá lidando com essa pandemia. Todo mundo tá, assim, no limite já do estresse, do nível de ansiedade, que quer sair, quer ver as pessoas, quer voltar para a escola, né? E assim, eu acho que, eu não sei se vocês têm esse mesmo feeling, esse mesmo sentimento, mas que a profissão de vocês hoje, ela tem sido muito valorizada e vocês merecem toda essa valorização, esse reconhecimento, mas devido a uma situação que está todo mundo passando difícil. Então, as pessoas tiveram que passar por essa dificuldade para dar valor à profissão do psicólogo, do terapeuta. Então, por um lado, claro que se a gente puder voltar no tempo, ninguém vai desejar ter a pandemia, pelo amor de Deus. Mas a gente tentar ver as coisas positivas que surgiram, né, nesse período. Tem muita gente que fala, como assim você consegue ver coisa positiva nisso? Cara, eu sempre tento ver o copo meio cheio. E eu vejo que vocês também, pelas postagens lá que vocês fazem no perfil de vocês têm essa pegada também. A gente tentar mostrar que, né, existem coisas boas, positivas, que a gente tem que colocar foco nelas. Porque se a gente focar nas coisas negativas, aquela energia vai ser absorvida e nada vai mudar. Pelo contrário, só vai continuar trazendo coisa negativa, coisa negativa. Então, assim, o peão offshore surgiu por quê? Por conta da pandemia. Poderia ter surgido se não fosse a pandemia? Poderia, mas surgiu por conta da pandemia. Como foi colocado aqui por vocês, né, sobre essa questão, as pessoas se apegam à religião, outros vão ler um livro, outros vão ver um filme, eu acho que é muito importante a gente tentar se cobrar menos. Ah, porque o que funciona para a Soliana pode não funcionar para mim. De repente, o que funciona para a Tamires pode não funcionar para a Soliana. Então, a gente tem que entender o que funciona para a gente. Para mim, foi criar uma página para passar o meu tempo, para ocupar minha cabeça. A coisa tomou uma proporção diferente, né? A gente começou a fazer algo pelo social, e isso me enche de alegria, né? Isso preenche uma coisa que estava faltando na minha vida, né?
E assim, eu consegui conciliar, e então foi uma coisa positiva. E você, Soliana, esses dias estava andando de balão, é isso mesmo? Tava. Fui parar nas alturas. E como que foi a experiência? Ah, foi muito bom. Às vezes a gente tem que se aventurar um pouquinho, né? Como você falou, a vida não pode ser só trabalho, obrigações e cobranças. A gente tem que ir atrás dos nossos objetivos pessoais, né? E realizar algumas aventuras. Eu sou muito brincalhona, assim, no sentido até da própria deficiência, né? Que dá pra ver que eu não tenho os braços. Aí quando eu falei que eu ia voar de balão, as pessoas falavam assim, você perdeu o juízo? Aí eu brincava, ah, eu perdi o juízo no mesmo lugar onde eu perdi os braços, não sei aonde, porque eu nasci assim. Então, se eu não tenho como achar os braços, eu não tenho como achar o juiz também. Então a gente vai assim mesmo. Mas foi uma experiência muito, muito bacana, uma experiência única. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia dizer, ah, eu voei de balão. Mas sim, voei de balão. Da série Coisas para Fazer Antes de Morrer. Indico, depois que vocês desembarcarem aí, vocês podem voar de balão. Sair do mar para outros ares, que tal? Muito bom. Não, e assim, esses dias a gente fez uma live com um peão aqui que trabalha comigo até. Ele estava embarcado junto comigo. Ele foi para um canto aqui da plataforma, eu fui para o outro. A internet aqui é boa, ajuda. E aí a gente falou sobre o peão, né, o offshore versus a folga. E ele é paraquedista, então a gente falou sobre o hobby dele. Então é isso também nesse momento agora. Qual é a sua válvula de escape? Qual é, né, que alivia o seu estresse? O que te completa? O que te deixa feliz? Eu estava conversando com a Tamires na quarta-feira sobre isso, né? Tem gente que, infelizmente, não sei se, né, a pessoa não precisa nem escrever aqui, mas com certeza alguém que está assistindo a gente aqui conhece aquela pessoa que ela não quer voltar para casa. Ela não quer voltar para casa, porque a fuga dela é aqui a bordo. É onde ela se sente feliz. Eu conheço gente que fala assim, estou contando os dias para embarcar. E eu fico pensando, caramba, poxa, eu conto os dias para ir para casa, para estar com minha família. E às vezes eu conto os dias da minha folga, não porque eu quero voltar para bordo, mas pelo contrário, a gente começa a ter a TPE, você sabe? Vocês dois sabem o que é TPE e TPD? Você Tensão falou pré-embarque e desembarque? desembarque. Tensão pré-embarque e tensão pré-desembarque. Então eu já fico como? Aí perguntaram, Bernardo, você sente ainda ansiedade? Claro que sinto. Quando chega nos meus últimos dias, e hoje, assim, graças a Deus, eu tenho uma parceira, né, que é minha amiga, que é minha esposa, e nem sei se ela está assistindo, mas eu tenho, né, tem que jogar lá em cima, porque ela é sinistrona mesmo, ela fecha comigo. E assim, às vezes chega ali nos últimos dias, né? Você está estressado e você não quer fazer, lógico, mas você acaba descontando, né? Alguma coisa, falando de uma forma que não deveria, agindo de uma forma como não deveria. E ela, assim, ela chega, claro, né? Conversa comigo e fala assim, pô, ó, eu entendo que você está para embarcar, mas isso não justifica você fazer isso e tal. Então a gente conversa e eu tenho que fazer o quê? Avaliação, autoavaliação e fala, pô, desculpa, vamos acertar aqui, porque, ó, vou te falar, embarcar brigado, brigar a bordo por telefone é uma merda. Eu Então, já Bernardo, atendi. Brigar de qualquer jeito é uma merda, né? Dormir então, eu brigado é uma estava merda. falando com a Stephanie que existem situações que podem ser muito bem acordadas, né? Como eu falei, eu tenho um primo que ele trabalha offshore e quando nós vamos fazer alguma coisa da família, evento, encontro dos primos, a gente sempre tenta botar, né, casamento de alguém da família, sempre coloca ali, enquanto ele está em terra, a gente pega e vai lá e pergunta, vai estar em terra qual mês? Como que está a sua escala? E ele passa. Então, eu acho assim, funciona muito quando você tem um diálogo muito aberto com a sua esposa, que vocês sentam, conversam. Seu filho fez aniversário, você não estava, mas você fez a comemoração depois, sabe? Eu falei isso com a Stephanie hoje, de repente, se você tá assim, eu vou estar embarcado no Natal. Qual é o problema de você pegar e comemorar o Natal antes, entende? Com a sua família. Não é problema nenhum. É se Já fez reinventar. muito, Papai Noel já antecipou muito a viagem, ou atrasou, né? Antecipou ou atrasou. Que ele estava Exatamente. em Então, outro assim, lugar, estava lá no Polo Norte. e às vezes o que está faltando no relacionamento, nessa coisa de pandemia, é essa coisa de diálogo, sabe? De conversar, de colocar as cartas na mesa e falar, olha, eu não vou estar aqui, eu não sei quando que vou estar. Eu tenho amiga minha que está grávida e o marido dela trabalha embarcado.
Então, assim, ela tem tentado a todo momento a se reinventar ali numa gravidez, no meio de uma pandemia, com o marido embarcado, marca exame quando ele está aí, se ele não puder estar, tenta fazer um vídeo, né, e manda. Então, são coisas de questão de conversa. O que está faltando hoje é conversa. Como você tem um relacionamento muito bom com a Karine, eu vi pela sua live com ela, vocês acabam que conseguem lidar muito bem. É claro que vocês têm brigas, mas vocês conseguem combinar muito bem essa questão de o que ela vai passar para você, o que você vai passar para ela, como que ela vai resolver os problemas enquanto você está a bordo, porque se vocês também não combinam isso, acaba que fica aquela confusão muito grande. Então, acho que o fato aqui agora é também mostrar para as pessoas que tem coisas que podem ser resolvidas. O adolescente, a criança, se o pai tiver lá embarcado e ele tiver alguma coisa, um aniversário dele, uma apresentação na escola, se você não senta e explica o que está acontecendo, ele acaba que se sente meio que excluído, meio que trocado. E, na verdade, ele não está sendo trocado, é uma necessidade que o pai tem de trabalhar, porque aquela forma que ele tem de trazer o ganha-pão, de dar uma coisa melhor para o filho, e o filho está aqui, ele tem que entender. Mas acaba que a gente nunca conversa, sabe? Às vezes a gente faz as coisas e não conversa com o filho. Só fala não votar. Mas não senta e conversa e explica. Nós estamos num mundo de pré-julgamentos que essa semana um menino de 16 anos se matou, sabe? Porque é tanta coisa. E adolescente a gente sabe que fala mesmo. Aí, tipo assim, é seu aniversário, seu pai não tá aí. Seu pai te abandonou. Porque tem um que fala. E aí aquele adolescente não consegue falar para a mãe que está sentindo, para o pai que está sentindo. Então, essa é a importância de você pegar e colocar numa psicóloga, colocar num terapeuta. Porque às vezes falar Aí, com... assim, de forma alguma, né, eu vou me, pelo amor de Deus, não estou minimizando a questão do menino que aconteceu, mas ele é filho de uma mulher famosa, né? E aí isso veio à tona. Quantos, Quantos outros? né, Quantos outros anônimos, casos... Sim. quantos anônimos acontece isso? Então, às vezes, a gente pega assim, aconteceu com um famoso. Né? E claro, a gente dá atenção porque está na mídia e tal. Exatamente. Mas quantos anônimos acontecem? Né? A gente está falando aqui hoje sobre medo, ansiedade, depressão, uma doença que muitas vezes as pessoas menosprezam, elas desprezam, elas não dão a devida atenção e que, cara, quem só sabe quem tem alguém passando por isso Sim. em casa. E esse tabu, ele existe porque, assim, são doenças invisíveis, né? Então, a gente, a sociedade, ela tem muito mais compaixão, solidariedade uma pessoa com câncer, por exemplo. Por quê? Né? A pessoa está com câncer, você vê a pessoa ficando careca, você vê a pessoa, entre aspas, o corpo ali reagindo daquela forma, então você fala, caramba, tá sofrendo. Aí você vai lá, ajuda. Mas quando se trata de uma ansiedade e depressão, a gente não vê. Você não vê. Então, quando você não vê, muitas das vezes você não acredita, você descredibiliza aquilo. E aí é muito complicado. Por isso que a gente ouve coisas como, vai lavar a louça que passa, vai trabalhar que você esquece isso, ocupa a cabeça com outra coisa que é frescura. Mas a gente não vê uma pessoa falando para um diabético, vai lavar a louça que sua glicose vai abaixar, né? Você não ouve falar para alguém com câncer, não, trabalha que seu câncer vai desaparecer. A mesma questão com relação à medicação. As pessoas têm muito preconceito, tanto com terapia como com medicação, mas você não vê alguém falar assim, não, vou fazer quimioterapia para quê? Você precisa disso? Pelo amor de Deus, né? Para com isso que você não precisa. Ninguém fala, por quê? Seria loucura, surreal. Mas as pessoas falam, você tá tomando tarja preta? Ficou maluco agora? Você fazendo terapia? Sem terapia você não aguenta o trampo da vida? Então a gente ouve e, infelizmente, às vezes a gente, enquanto sociedade, reproduz esses discursos e aí a gente vai entubando, né, as nossas emoções. E eu digo que desde o início da pandemia eu falei isso, que é como se a gente sempre colocasse as coisas para debaixo do tapete. Sabe? Então, eu briguei com a família, mas outro dia eu resolvo, eu boto tudo aí. Eu senti uma ansiedade hoje à noite, mas depois passa. Aí eu fui colocando ali. E o que aconteceu? A pandemia, ela veio e ela literalmente puxou o nosso tapete. Ela tirou o nosso tapete. E tudo que estava escondido, entre aspas, nesse tapete, veio à tona. Então a gente teve que lidar com os nossos problemas. A gente foi posto cara a cara. Tipo, casais que antes, né, brigavam, tinham problemas, se viam à noite no final do trabalho. De repente, até o pessoal offshore ficou um tempo sem embarcar. Nós ficou um tempo ali no início.
Então, todo mundo em casa. Então, olha só, de repente a gente tem que ficar em casa, né? A gente que só via os filhos 10 horas da noite, dava ali um beijinho de boa noite, agora estava o dia inteiro com os filhos e não sabia mais como lidar. Casais brigando, porque também, nossa, eu nunca fiquei tanto tempo com meu marido direto. Né? E ele falou, nossa, eu tô ansiosa porque eu não sei o que fazer sem estar trabalhando. Então a gente foi exposto às nossas próprias vulnerabilidades, que sempre existiram, mas que a gente sempre teve muita dificuldade de assumir, né? Não, vai muito caso de divórcio acontecendo agora por conta da pandemia. Deixa eu só explicar para o pessoal, porque os textos estavam ficando aqui na frente de vocês duas. Aí eu desativei aqui os comentários, tá, pessoal? Pode continuar chamando no coraçãozinho aí. E se você tiver alguma pergunta, algum comentário, só colocar ali na caixinha ali com a interrogaçãozinha, tá? E eu quero agradecer a Thaís, tá? Que é uma PO offshore. Aí esses dias perguntaram assim para mim, né? Esse dia não, acho que foi hoje até. Existe esse termo, PIOA? Falei, ó, criamos e o pessoal abraçou. Então, nós temos sim PIOAs offshore. E a Thaís é uma PIO offshore, comprou o selo aí para ajudar a gente. E nós temos aqui a primeira pergunta. Aí vocês escolhem aí, de repente uma responde, a outra complementa. Aqui a bordo, a gente bebe muito café, né? Porque além de, sei lá, porque tem disponível aqui toda hora, né? Tá sempre renovando o café e tal. Porque você tá em casa, você tem que fazer o café, né? Aí você faz de manhã, durante o dia você pode fazer mais uma vezinha, só que aqui tem a maquinazinha toda hora ali, o café que o pessoal da hotelaria passa ali, especial. E aí veio a pergunta. Tem a questão do turno, gente que trabalha de noite, então toma muito mais café para poder manter, né, alerta. O café aumenta a ansiedade? Quem vai? Vai, Olha, Tamires. Bernardo, vai depender, acho que depende muito da pessoa. Do organismo. Depende muito do organismo da pessoa, entende? Porque não é uma coisa assim, que não existe uma coisa que fala assim, café aumenta a ansiedade. Café vicia, ele é um vício. Então pode ser assim, vamos dizer, a pessoa acaba que ela fica ansiosa porque ela sente falta do café. Não que ele dá, aumenta a tendência da ansiedade, entende? Ela sente falta do café e aí ela fica aquela coisa ansiosa. Ela mesmo cria aquela crise de ansiedade momentânea, porque ela toma café passa, entende? É igual quando começa a live A aqui. minha mãe fala, como você falou do hábito, minha mãe fala assim, se eu não tomar café de manhã, eu fico com dor de cabeça, meu dia é uma bosta. Isso aí, é isso Ouço aí. muito isso. É exatamente isso. É uma coisa nossa. É nosso mesmo. A gente está tão acostumado, vocês estão tão acostumados de passar 12 horas bebendo café, porque são 12 horas de turno, né? Então, assim, é o dia inteiro bebendo café. Então, em certo momento, se falta um café, ou se você não teve tempo de tomar aquele café, aquilo já é automático. Já é seu, É. ali. O que Entende? pode acontecer também é devido à cafeína, né? Pode deixar a pessoa É, mais eletrizada, mais agitada. Mas isso não só com café. Coca-Cola, por exemplo. Tem gente que bebe Coca-Cola e fica ligado aí a noite inteira. E às vezes vocês também associaram isso, beber o café à noite para dar conta, entre aspas, do turno, para ficar acordado, ligado. E aí chega uma hora que associa a ansiedade nesse sentido. Nossa, eu bebi, eu fiquei mais agitado, meu coração acelerou. Pelo efeito da cafeína. Então, se puder diminuir um pouco o uso, principalmente à noite, né? O pessoal do turno da noite, porque aí ele fica muito eletrizado e a longo prazo pode trazer algum tipo de prejuízo. Então não tem relação com a ansiedade, mas pode deixar a gente mais agitado. E como a Thaís falou, é muito questão de conhecer o organismo. Então, assim, se você já teve esse feeling de que, nossa, eu bebo café, eu fico diferente, eu fico agitado, ansioso, aí você pode dar uma amenizada. Eu não tenho problema nenhum, eu posso tomar café à noite, que eu vou dormir tranquilamente. Mas tem pessoas muito próximas a mim que se passou de 6 horas da tarde tomar um café não dorme, porque fica agitado. Mas isso daí, como falou, depende muito de cada pessoa. Meu pai é assim. Meu pai é assim, ele fala assim, não posso tomar café a partir de tal hora, porque senão eu não durmo. Eu agora estou praticando isso aqui, ó, porque eu sou uma pessoa que eu tenho bastante energia, né? Eu sou uma pessoa que é ligada já no... Minha esposa fala que eu sou ligado no 880, nem no 440 eu sou. Então, aí a gente vem fazer a live e eu falo assim, cara, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que estar com a energia, porra, bombando, tem que estar com a energia,
né, transbordando aqui para passar essa minha energia para a pessoa que está do outro lado. E aí, se eu tomo café aqui durante a live, eu saio da live, eu não consigo dormir. Eu fico ligadaço por conta aqui, né, do momento, do bate-papo que a gente está fazendo, que a cabeça está acelerada. E aí eu tomo um chá para ver se dá um equilíbrio. E aí vamos ver. Mas e tem aquele negócio também, né? A pessoa acha que toma chá e depois a gente vai aprendendo ao longo da vida. Tem chá que tem cafeína, tem chá que acelera, tem chá que é para mais dar uma acalmada. Então também não se engane, não, que você, tô tomando chá, vou ficar mais em paz, mais calmo. Mas show de bola. Essa resposta aí foi bom para dar uma esclarecida na galera. E teve um aqui que botou assim, que eu achei muito legal. A gente está falando sobre a pessoa buscar ajuda, né, do profissional, as pessoas que estão ao redor não menosprezar, não deixar de dar atenção especial para aquela pessoa ali que a pessoa está vendo que está precisando, né? Mas e quando a pessoa não quer? Então, eu vou começar e a Sol vai complementar. Tem algumas pessoas falam que a saúde mental, né, doença mental, qualquer doença mental, ela tem etapas, né? Eu tenho uma prima minha que é psicóloga que ela sempre falou para mim que a doença mental ela tem etapas. E a primeira etapa é a negação. E a segunda etapa é a negação. A terceira etapa é a negação. A quarta etapa é a negação. A quinta etapa, quando ela já está assim, no limite do limite da doença mental, seja ela qual for, ela começa a reconhecer que ela precisa de ajuda. Vou dar um exemplo assim, uma pessoa que tem anorexia. Ela não se vê magra, ela já não come, ela já não bebe, ela está fazendo mal a todo mundo em volta dela, ela se sente mal, mas ela não consegue reconhecer que ela está mal, entende? E aí, quando ela se dá conta, já é aquele caso extremo de uma internação ou de uma intervenção, tem que internar para poder tomar um soro, tomar medicação, fazer terapia, recuperar aquela energia, aquelas vitaminas que estão faltando. Então, são etapas. Então, a pessoa sempre vai negar que ela não está doente, vai negar de novo, vai negar de novo, vai negar de novo, até não ter mais jeito para onde ela correr. Porque chega um momento que nem ela aguenta ela mesma. Entende? Então, assim, o nível dela, ou de depressão, ou de estresse, ou de ansiedade, ou de medo, ou de qualquer outra coisa, qualquer doença mental, de um toque, de um estresse pós-traumático, tá tão grande que já começa a afetar ela mesma. E aí ela se dá conta que aquilo ali está fazendo mal a ela, e aí ela começa a perceber que ela precisa de ajuda. E aí ela busca ajuda, mas se nesse meio do caminho aí, ela sofrer alguma coisa, uma intervenção ali, alguma interferência, que fala assim, você é besta, não tá doente não. Pode voltar à negação, entende o que eu tô te falando? Então, assim, às vezes a pessoa tá doente, mas ela não consegue admitir que ela tá doente. Pra ela mesma. Na verdade, assim, acredito que a Tamiris também, mas no meu caso, acho que chutando aí por alto, 98% dos pacientes que procuram a gente já procuram estando no fundo do poço. Tá? Já procura, assim, o discurso que eu recebo, principalmente no Instagram, é sempre assim, me ajuda porque eu cheguei num ponto que eu não estou aguentando mais. Olha, eu não admiti que eu precisava antes, mas agora eu fui no médico, o médico me encaminhou para terapia. Então, assim, a sociedade contribui para isso, como a gente estava falando sobre isso. E quer que melhore da noite pro dia, Instantâneo, né? nossa, é Isso. pílula mágica. A gente tem o poder de. Acaba com a sua ansiedade em 3 dias. E aí as pessoas, infelizmente, por quê? Por conta desse tabu que a sociedade cria, de não assumir, de que é fraqueza, de que é isso, isso e aquilo, então as pessoas elas escondem, né? Agora, eu não sei se a pergunta foi relacionada a quando alguém próximo a gente está em negação. Acho que sim, né? Ou, por exemplo, minha mãe não aceita o Assim, ó, tratamento, como eu posso ajudar? isso, aí a pessoa não enxerga, não quer. E também tem Isso. assim, e tem aquela pessoa que, por exemplo, de repente, isso aí eu acho que vocês responderam muito bem, mas tem aquela pessoa também, não sei se acontece com frequência, que ela começa o tratamento, aí você não consegue resolver em 3 dias, né? Ela vai Fazer um embora. milagre. Não vou botar em 3 dias, mas você não Sim, consegue, só de uma repente, etapa. atingir a expectativa da pessoa no tempo ali, e a pessoa, você está vendo um progresso, talvez não na velocidade que a pessoa espera,
mas você está vendo progresso e a pessoa, de repente, já estou melhor e para o tratamento. Acontece Sim, isso? ocorre. Muitas desistências e a gente aprende desde a faculdade, né, que isso não é uma responsabilidade, na maioria das vezes não é uma responsabilidade do terapeuta, mas são pessoas que realmente não estão dispostas a passar pelo processo, né? Antes da Tamires completar essa questão, só voltando na anterior com a pessoa que falou assim, talvez, por exemplo, como eu falei, minha mãe precisa de ajuda, não aceita, como que eu posso ajudar se ela não aceita, né? Então é bacana respeitar, porque eu também recebo muito essa pergunta, e apoiar, né? Eu conheço pessoas que falaram assim, uma amiga, não, você quer que eu marque para você a consulta? Você quer que eu vá com você no dia? Isso às vezes faz a diferença. Porque às vezes a pessoa está com medo de ser julgada, ela está com medo de assumir, entre aspas, uma vulnerabilidade e ela fica nesse processo de negação. Então, se tem alguém, às vezes, da sua família, do seu círculo de amizade, que você vê que está precisando de ajuda, não é apontar o erro, tipo assim, olha o que está acontecendo com você, olha, você não vai buscar ajuda, isso só aumenta a negação, mas sim mostrar ali. Olha, eu adoraria te ajudar, eu estou aqui para te ouvir, mas enquanto eu não sou profissional, então eu não posso te auxiliar tanto quanto um, mas você quer que a gente vá? Eu marco com você, eu já atendi. Pessoas que chegaram e falaram assim, minha amiga me trouxe porque eu não estava conseguindo vir sozinha. A gente fala, pode ficar aqui durante o tempo da sessão? Pode, a gente fazer aquela conversa ali mais introdutória com a pessoa de confiança do lado. Então, assim, existem formas de a gente ajudar, mas o julgar e pressionar não são essas maneiras, né? Pelo contrário, a gente tem que respeitar, dar esse apoio e se mostrar disponível. Eu tenho duas Até pacientes. para a pessoa criar aquela relação de confiança, né? Porque o Esse vínculo, relacionamento exatamente. é a base de tudo. Se a pessoa... Exatamente. Ela... E tanto é que tem gente que, também acredito que aconteça isso com vocês, que passa pelo tratamento com vocês, recebe a alta, mas a pessoa fala, não, eu vou continuar porque cria um vínculo, cria uma amizade entre, não vou dizer uma dependência, mas o medo de ter uma recaída, de Sim. repente voltar a estacar zero, ter que Beira começar a tudo de novo. dependência. Então, eu tenho duas pacientes de clínica mesmo, não é offshore, são de clínicas. E as duas eu estava saindo da clínica, né? Estou saindo da clínica. E aí eu peguei, comuniquei que estava saindo da clínica, então que eu não poderia continuar ali na clínica. E uma delas entrou em desespero, que a avó ligou para a clínica para saber como é que. Só que não foi que eu não vou continuar com elas, e sim, não vou continuar na clínica. E aí, eu estou a todo momento preparando elas para poder ir para o próximo psicólogo que fosse escolher, que não. E aí, ontem eu atendi as duas, e aí, a última, eu falei assim: nossa, e aí, a última sessão, hein? Eu falei: e aí, você já marcou o psicólogo? Ela, não, que não sei o quê. Eu falei assim: o problema é, você não quer ir para outra? Ela, não, porque eu gostei, que você é a primeira que eu consegui me abrir. Eu falei assim: não, mas não é que eu não possa te atender, porque eu não vou mais atender na clínica. É uma coisa que a gente pode sentar e conversar. Então, assim, às vezes também, o que acontece? A pessoa vai e busca ajuda. E aí, no meio do caminho, tem muitos terapeutas, muitos psicólogos que começam em clínica e depois saem para o seu consultório particular. Só que aquela pessoa, ela não consegue entender e assimilar que não é o psicólogo, não está abandonando ela em si, o tratamento. Ela está saindo da clínica, mas ela vai para o consultório dela, ela vai levar todos os pacientes dela que quiser ir com ela, entende? Então, e a gente não consegue, se você não deixar isso muito claro também em terapia, porque tem pessoas que não entendem. E aí, até um dos motivos que eu tenho saído muito da clínica, porque a minha paciente, ela falou assim: eu vou assistir sua live, vou botar um monte de gente para assistir, porque precisam escutar, porque eu não consigo, tipo assim, Bernardo. A Soliana, de repente, faz. No estágio da faculdade, eu tinha a minha supervisora e ela falava: Tamires, não faz isso, Tamires, não fala aquilo. Mas Tamires, não consigo ver a pessoa indo, se afundando no caminho errado e você tentando mostrar e ela, a todo momento, ela não consegue chegar. Então, eu chego no momento e falo assim: opa, peraí, minha filha, volta aqui para a terra, porque você não está na terra. Vamos aqui. Então, para mim, eu tenho que me policiar, às vezes, até na hora de responder essas caixinhas de pergunta, né? Então, assim, eu prefiro a área offshore porque a gente não é muito uma sessão de terapia. A gente fala de acompanhamento de pré-embarque, um acompanhamento de embarque. Então, acaba que vocês não estão fazendo terapia. A gente está conversando como aqui, entende? Então, para mim, é melhor porque, assim, vocês não têm problema de escutar a verdade ou não. Porque a gente não está fazendo uma terapia para você resolver um problema, entende? E sim para lidar com aquela situação ali. E aí, quando isso não existe, quando esse vínculo acontece, é exatamente isso aí que você falou. A gente dá alta, mas ele não quer ir embora. Isso é bom pra gente também, que a gente percebe que a gente é um bom profissional.
Então, assim, quando a gente sai de uma clínica, não é que a gente está abandonando o paciente em si, entende? A gente está saindo porque o nosso momento ali naquele lugar acabou. Mas não que aquele tratamento não possa continuar com outro. E isso é normal também se a gente não tiver capacidade, porque às vezes a gente não tem capacidade de atender um certo caso e a gente encaminhar. E o que acontece? Quando isso acontece, se a pessoa pega vínculo com você, ela não consegue ir para o próximo. Porque ela... É exatamente isso aí. Então, assim, quando você tem uma pessoa que precisa de ajuda e você leva, se ela gostar desse psicólogo, ela precisa permanecer naquele psicólogo até ela ter uma ponte de confiança de passar para esse aqui, para ir para o do lado. Mas se eu não tenho capacidade de resolver o seu problema, eu vou chegar para você e vou falar. Mas a gente também tem que ter esse feeling de conseguir reconhecer que aquela pessoa precisa de um tempo a mais para você sair, tirar ele daqui e colocar ele ali. É, eu entendo que mudar de psicólogo Aí, não é fácil, não é como Soliana, mudar de dentista, né? então, É. Soliana, agora, então, aí você, ó, aí você vai responder, então, o Tiago Jesus colocou. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está batendo esse papo aqui agora. A alta pode ser dada pelo próprio paciente? Hum. Depende, em conjunto com o profissional, porque às vezes as pessoas usam esse termo de alta pelo próprio paciente, que é sinônimo de abandono do tratamento. Eu já recebi mensagem que a pessoa está no meio, no início do caminho e fala assim: ah, eu me senti melhor, já estou indo. E aí nunca mais volta. Ah, nunca mais não, porque passa um tempo, ela volta a se afundar e ela volta a procurar. Então, o que acontece? A terapia, as primeiras sessões, elas são o que a gente chama de catarse. Ou seja, a pessoa vai lá, ela precisa falar, então ela fala. Tem gente que fica 1 hora só falando, tem gente que fica só, eu fico só ouvindo. Tem terapia que não dá nem pra gente dar o feedback. E isso é sério mesmo, você ficar 1 hora falando. Porque ela precisava disso. Acabou aquele momento ali, o que, que vai acontecer? Mesmo você não falando nada, a pessoa já vai se sentir melhor. Porque ela extravasou algo que ela não conseguia extravasar antes com ninguém. E aí, às vezes, passou 3 sessões, ela falando, 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 se sentiu melhor, ela já acha que a terapia se resume naquilo ali. Então, eu já estou muito melhor, tá? Muito obrigada. Mas ela nem entrou no processo terapêutico de enfrentar as demandas. Agora, o paciente, em conjunto com o profissional, ele vai vendo quando que já pode ir melhorando. Por quê? Na nossa abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, a nossa principal meta é fazer o paciente se tornar seu próprio terapeuta e não depender. Existem outras áreas, por exemplo, a psicanálise, tem pessoas que a gente vê, às vezes esses artistas aí, a gente ouve assim, eu faço análise há 10 anos. Né? Parece chique, parece bonito, parece muito legal. Algumas abordagens trabalham assim. Você nunca vai ver alguém 10 anos de terapia de TCC. Nunca. Que é a nossa abordagem. Porque o nosso papel é, seja qual for a demanda, eu tenho que ensinar aquela pessoa a viver sozinha. Né? Eu dou o caminho e a pessoa tem que aprender a caminhar. Quando a gente vê que a pessoa já está conseguindo, como que eu percebo que a pessoa já está conseguindo? Chegou uma sessão, a pessoa não tem demanda. A pessoa começa a falar do tempo, da política, do futebol, porque a vida dela em si não é mais uma demanda para ela. Ela já consegue elaborar aquilo. Aí como é que a gente faz? A gente dá espaçamento. Então eu não libero o paciente falar adeus e viver sua vida. Eu falo, olha, a gente não vai mais viver toda semana, de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês eu te encontro para fazer uma análise. Ficou aí uns 2, 3 meses encontrando uma vez por mês, aí a gente vê que a pessoa está apta para seguir sozinha. Geralmente esse é o caminho. E, assim, outro lado muito positivo, no caso, o Conselho Regional de Medicina, né, para algumas áreas não. Tem amigos, por exemplo, um amigo meu que é urologista, Gabriel Lacerda, ele participou até de uma live aqui, e ele falou que, assim, ele não que é neuro, ele faz o atendimento online porque ele consegue dar essa atenção e ter essa troca aqui pela internet. Então, ele faz o atendimento online e isso possibilita que ele atenda pessoas, né, não só de Macaé, da região e do Brasil, e até gente de outro país, se for o caso, se houver procura, e coordenar os fusos horários. E para vocês, na psicologia, já foi liberado isso antes da pandemia ou agora já foi liberado? Aumentou essa procura por atendimento online? Como que está isso aí? Na verdade, como você falou no início, Juliano. né, sobre enxergar o copo meio cheio, para mim foi esse sentido, assim, o avanço da psicologia foi o meu copo meio cheio, porque antes ainda existia uma certa limitação com relação à terapia online.
Daí eu lembro, não sei se talvez vai lembrar, mas uma das nossas últimas matérias da faculdade, antes da pandemia, a Alice formou em 2018, sobre artigo acadêmico TCC. Uma das provas tinha uma redação para a gente falar se a gente era a favor ou contra o atendimento online, quais eram os benefícios e os malefícios, que era uma coisa ainda muito distante da gente. Era uma Verdade. ideia de Quanto começar tempo a atrás? discutir. 2 anos. Quanto Dois, tempo? 3 anos. 2018. Vai dizer final de 2018 ali. Dezembro de 2018, novembro. 2, 3 anos. E como Então, assim, que era uma realidade. a chave É, virou, né? Virou. E para mim foi muito bom. Como você falou, eu atendo pessoas de Londres, Portugal, São Paulo, atendo, ampliou muito. Então, para mim, foi o copo cheio. Offshore agora pode também. Offshore e alto mar. Exatamente, offshore, tá vendo? Então, para então, mim, foi muito benéfico. fica bom porque, da mesma forma que para o paciente, dependendo do paciente, também é bom. Porque tem Sim, pessoas, dependendo do problema, ela não consegue sair da sua zona de conforto. sim. Ela, estando na zona dela de conforto, ela consegue elaborar mais em terapia do que se ela sair de casa para um consultório, entende? Uhum. Então, quando as pessoas buscam terapia online, é porque é uma opção para ela. De repente, ela não consegue. Por exemplo, a Karine, que é a sua esposa. Vamos dar um exemplo. Ela está ali o tempo todo com os seus 2 filhos, cuidando, né? E aí ela pode pegar e falar assim, não, vou fazer terapia online, porque nesse horário aqui, vamos dizer, de 2 às 3, não tem ninguém, o bebê está dormindo, a menina está na escola, e eu tenho tempo para mim, entende? Ela não precisa pegar o bebê, botar dentro do carro, levar até, botar perder esse tempo todo, aí ela perde 2 horas. Sim. Entende? Então, assim, O para medo mim, também de se expor, né? De isso, encontrar com alguém no consultório que vai Sim. julgar, que vai dizer, Demandas de saber fobia que você está social, no principalmente. tratamento. Ah, exatamente. Para mim foi bom, porque eu, assim, quando eu me formei, eu não logo fui para a clínica, eu fui primeiro fazer minha pós-graduação. Quando começou a pandemia, que eu vi que aquela necessidade foi muito grande, eu fiz trabalho voluntário, eu atendia famílias e pessoas profissionais de saúde de forma gratuita. E para mim foi bom, porque assim, eu atendi pessoas do Brasil inteiro. É claro que teve situações que depois até foi bom, porque eu consegui, tipo assim, eu lembro de um caso que me marcou muito. Era um rapaz, ele era autônomo de área de saúde, e aí teve que parar de trabalhar, era a única fonte de renda dele. Ele sustentava os filhos, a mãe, os sogros e os pais. E aí ele se viu, de repente, do dia para a noite, sem poder trabalhar. Se eu sou autônomo, eu não tenho um salário. Ele entrou num pânico, ele tentou se matar. E aí era 2 e pouca da manhã, eu conversando com ele. Ele estava em Fortaleza, e lá estava chovendo muito. Ele falava assim para mim: não, porque ninguém vai sentir falta de mim. Eu falei assim: calma, vamos conversar, que não sei o quê. E aí eu fui entrando com ele ali. E aí eu lembro que ele falou assim: eu acho que você tem a razão, acho que Deus está falando comigo, que eu não tenho que me matar, porque eu pedi uma resposta e começou a lampejar. Eu falei assim: tá vendo? Até Deus está te mostrando que você. E aí algumas pessoas falam assim: você fala de religião? Não, a gente não fala em religião. Mas a gente tem que conhecer todas as religiões, porque de tem. repente, naquele momento ali, qual é o conforto daquela pessoa? Sim. Então, assim, eu não uso da minha religião dentro de terapia, mas eu tenho pacientes que me perguntam: pô, qual é a sua religião? Você pode me responder? Eu falei assim: olha, eu posso te responder, mas não é uma coisa que a gente vai trazer para terapia. Mas, de repente, a minha religião é uma curiosidade sua. É engraçado que as pessoas têm muita curiosidade da nossa vida pessoal. Eu acho isso interessante isso. Parece É, que a gente é um ser místico que está na frente deles, é, né? e Aí eles querem saber. Uma vez que a paciente perguntou assim: você tem cachorro em casa? Aí eu falei assim: meu Deus, o que que isso muda na terapia, né? Aí eu tenho. Ai, que bom, eu também tenho, sabia? O meu era começou a conversar sobre cachorro. Tipo assim, nossa, ela é gente como a gente. Então isso é é, muito interessante. Já me perguntam sobre Eu religião acho que eu direto. acho que é justamente isso. Eu acho que é para justamente criar essa conexão e aí a pessoa se sentir mais à vontade. Por exemplo, Sim, aqui todo mundo está no mesmo barco, todo mundo trabalha embarcado. Então, nós temos aqui, querendo ou não, algo em comum. A Tamires, por exemplo, ela se identifica também porque a vida dela, né, família, pai, sobrinho e etc., já trabalharam ou trabalham embarcado. Então você começa a associar e você começa a ter assunto, e aí você não quer só falar sobre você, você quer também
ouvir o lado da pessoa. Só que, Sim. é como você falou, a pessoa entra, fala uma hora ali, e a gente aqui a bordo, a gente também tem um pouquinho, né? Eu falo, né? A gente tem uma matéria de psicologia no curso técnico de segurança, não sei como é que está a grade hoje em dia, mas deveria ter uma carga maior do que, por exemplo, falar sobre NR, porque NR depois você pega e lê. Agora, sobre psicologia, você não consegue aprender lendo, né? E é uma coisa que a gente tem que praticar muito aqui. Eu acho legal, eu não sou uma pessoa muito da leitura, eu preciso melhorar essa parte, porque ler livros que vão estar agregando, né, para gente, né, como lidar com as pessoas. Eu estou até com um aqui agora que eu estou lendo, estou marcando ele, que Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Muito bom esse É um livro. livro bem antigo, Eu já li. Dale Carnegie, e assim, tá me ajudando pra caramba. Fala muito sobre, né, você elogiar a pessoa em público, nunca criticar a pessoa, porque ninguém faz uma coisa melhor por medo, mas faz melhor se receber um elogio e tiver um incentivo para aquilo. E muita gente acha que incentivo aqui no offshore, infelizmente, às vezes o peão acha que incentivo é só na parte financeira. Mas se você tem um ambiente saudável, um ambiente bom de trabalho, isso ajuda no dia a dia. Mas aí a gente está falando sobre consulta online, consulta presencial, e aí tem uma outra pergunta aqui, porque a gente daqui a pouco tá... Cara, passou muito rápido. Passou Meu muito Deus do rápido. céu. Eu olhei agora a hora e falei, meu Deus, estou enxergando direito? Passou muito rápido. E a quarta-feira não foi combinado, fui bater um papo assim, sem, né, aleatório com a Tamires, a gente deu um spoiler. A gente tentou encerrar umas 5 vezes a live durou mais de 1 hora. Foi muito top. Aqui tem o seguinte, ó, para a gente que trabalha offshore, mas para qualquer pessoa, né? Você procura um profissional e como a Tamires colocou, você atende numa clínica, a clínica às vezes aceita lá o plano de saúde. Quando a pessoa vai para um consultório, passa a não aceitar mais o plano de saúde, a consulta particular, dependendo do plano, não tem reembolso. Então, eu queria dar essa oportunidade até para vocês explicarem o lado de vocês também, né? Então, Para eu que as vou. pessoas entendam o lado do próximo. Um amigo meu que é médico falou, eu não atendo plano de saúde porque eu quero me permitir ficar ali 1 hora com o meu paciente, dando toda a atenção para ele e não ter que atender ele rápido porque eu tenho que atender 10 para no final do mês eu conseguir pagar minhas contas. É exatamente isso. Exatamente. Gente, eu Então, saí já da. deu spoiler? Não, deixa Eu fala vou. você. A clínica atende plano de saúde, eu sei que a maioria tem plano de saúde, então acaba buscando profissional de plano de saúde. Eu, Tamires, tenho uma opinião. Paciente nenhum, pessoa nenhuma. Tem paciente que elabora em 30 minutos, tem paciente que não elabora em 30 minutos. Só que, assim, eu tenho a minha vida, que eu tenho filhos, eu tenho aluguel, eu tenho contas a pagar. E me desculpa, vamos ser sinceros, Soliana, não vai me deixar mentir, plano de saúde paga muito pouco. O repasse que a gente tem de plano de saúde, R$ 10,90 por sessão. Atenção. Sendo que, tá? A guia, vamos dizer, a guia da Unimed, ela vem 10 consultas autorizadas. Tem 10 sessões. Então, 10 sessões são 2 meses, né? São 10 semanas. E a gente só vai receber, vamos dizer, eu agora que terminei as minhas guias de julho, eu só vou receber essas guias de junho e de julho em setembro. Então, eu atendi. Cada guia eu ganho R$ 109, que não paga nada hoje em dia. Quando a gente sai da clínica e o nosso paciente fala assim, olha, eu quero continuar. Pelo menos eu acho que a Soliana também deve fazer assim. A gente tem um mínimo de consulta que a gente fala, não, a gente vai cobrar R$ 50, vou dar um exemplo. Mas se o meu paciente chega para mim e fala assim, olha, Tamires, eu não posso pagar 50, eu posso pagar 30. Lógico que eu não vou deixar o meu paciente sem atendimento. Só que eu sei que é difícil para o paciente pagar. Eu sei que é difícil dele sair do plano de saúde. Mas a gente também tem que ver o nosso lado. A minha pós me custava R$ 700 por mês, fora o custo que eu tinha de ficar sábado e domingo no Rio. Os nossos livros, os nossos testes que compra, um teste mais barato é R$ 1.200. Então, assim, você imagina eu ter que investir tudo isso e para ganhar R$ 10,90, R$ 10,60, no máximo R$ 15 por paciente. Aí teria que ficar, assim, 40 pacientes por semana para poder, no final do mês, no final do mês, receber um valor
que dê para arcar um pouco com os seus custos. Sim. E eu comecei a atender, eu fui 3 meses depois de formada, eu já estava trabalhando numa clínica e eu comecei por plano de saúde. Acho que todo mundo, ou a grande maioria, começa por plano de saúde. É uma porta de entrada. Eu sou muito grata pelo meu primeiro trabalho, me deu muitas oportunidades. Mas hoje eu paro e eu vejo que assim, é surreal e eu não acredito. Ela falou de 40 pacientes, eu lembrei. Eu atendia, às sextas-feiras era o dia que eu mais atendia. Eu lembro que eu cheguei a atender 17 pacientes por dia, tá? Isso para a psicologia é surreal e aí beira ali o desumano, hoje eu entendo. Por quê? Porque não tem como. Eu tenho que lembrar, é igual um médico que ele te vê uma vez por mês ou na revisão. O psicólogo vê você toda semana. Então, toda semana eu não posso confundir o Para nome de misturar 17 sessões. pessoas. Misturar. Eu Para lembro que uma misturar vez eu as atendi sessões. duas grávidas. Eu atendi duas grávidas no mesmo dia. Uma hora da tarde e outra 9 horas da noite. No final do dia, eu não sabia mais quem era que estava grávida de menina e quem era que estava grávida de menino. Aí eu não podia falar. Eu só falava assim, e o bebê? Tudo bem? Porque eu não sabia, eu não lembrava mesmo. E assim, essa coisa de 30 em 30 minutos, você não tem tempo de atualizar o prontuário. Por exemplo, você saiu, a Tamires vai entrar, eu não tinha tempo. Para eu ir ao banheiro, eu precisava falar para a Tamires, você me espera 5 minutos, eu já venho para te atender. Porque senão a gente não vai, porque você está, né? Eu atendia 17 pacientes por dia. Hoje, eu atendo 24 pacientes por semana. Eu atendo ali de 6 a 8 por dia, caiu pela metade. E em nível de benefícios, dobro, triplo. Não só para a gente, mas para o paciente. Eu atendia, dava 35, 32 minutos, eu tinha batendo na porta porque eu precisava liberar a sala, eu precisava chamar o outro. E Online, se o paciente, eu já atendi o paciente em 1 Daqui hora e a 20. pouco não paga nem. Daqui a pouco não paga nem a terapia. Vocês fazem terapia sim, também? Porque Sim, faço. dizem que o terapeuta tem que fazer e o psicólogo tem que fazer. É isso mesmo? tem Graças a Deus por isso. já Aí daqui a pensou? pouco, todo dinheiro que você está ganhando, todo dinheiro que você está ganhando do particular, vai pagar uma consulta E detalhe, Exatamente. A Desculpa, gente todo aprende dinheiro que que você está ganhando do plano, vai pagar uma consulta do particular. sim, a gente precisa de um tripé, que é o estudo, supervisão e terapia. Então, assim, não é só terapia, né? Tem a supervisão, que é o quê? Eu pagar um profissional mais experiente que eu para a gente discutir aqueles casos. Então, assim, uma supervisão aí beira a faixa de R$ 200 a hora, dependendo do profissional. Porque precisa ser profissional mais experiente que a gente, né? então Então, aí você assim, não paga. quando a gente Não sai paga. de clínica. Porque Oi? como você tem uma supervisão de R$ 200, vamos dizer, 150, R$ 200 a hora. Se a gente tem 24 pacientes, vamos dar um exemplo como ela falou. Se tem 24 pacientes, você acha que a gente elabora nessa supervisão em 1 hora? Não. Não. É Vai no durar mínimo, no máximo, 4 pacientes eu já consegui falar por vai durar supervisão. 2, 3, 4 horas. E aí você já vê, vai R$ 800 aí de supervisão. Mais um terapeuta aí, que dependendo do terapeuta que a gente for fazer, é R$ 100, R$ 150 a Eu pago consulta. 105, 120, exatamente. E aí você tá entendendo os custos que a gente tem, como Então, mas aí que vem aquela questão que a gente estava falando sobre a questão cultural, né? Da valorização da profissão, porque o Sim, próprio plano de saúde não valoriza, o plano não. de saúde não valoriza o médico, Médico, não, imagina, né? Não valoriza o psicólogo. sim. E a Então, não, assim, diferença entre o isso. médico para o psicólogo não é o quanto se ganha, não, mas é o quanto pode se atender. Porque um médico, ele consegue te atender em 15 minutos, nem tocar em você, te passar um remédio e ir embora. A gente, o mínimo que é 30 minutos, a gente precisa manter. Eu não tenho como liberar o paciente em 15 minutos. Então, se o médico ele consegue atender 30 por dia, eu vou conseguir 15 estourando meus miolos. Entendeu? Então, ele vai ganhar Então, e consequentemente vai o ser dobro. aquele atendimento, né? Vai ser Não, não vai ser, mas ele consegue ganhar o dobro, aquela. aquele entendeu? atendimento. Pela quantidade. Não pela quantidade que o plano paga, mas pela quantidade que a gente consegue atender, que é diferente. Então ainda pesa mais pra gente. Mas assim, falando Isso pro aí. lado do Vai ser aquela paciente, visita de médico, né? sim, eu entendo Sim, muito que, nossa, tirar R$ 400, R$ 500 no mês para pagar a terapia é difícil, eu entendo. Mas a gente precisa também rever nossas prioridades, que às vezes a mulher gasta R$ 400 numa bolsa e fica pagando 10 vezes sem juros, às vezes o homem gasta 300 Não, no bar. vou defender vocês aqui agora, hein? Eu já falei isso em outras lives. Eu tinha preconceito com terapia, achava que era coisa de gente rica. Já, né? Já mudei, Já foi, totalmente já foi. mudei meu conceito. Aí minha esposa falou, eu falei numa live, falei, não, que minha esposa, aí eu conheci minha esposa, ela fazia terapia, ela Bernardo. Aí eu falei assim, o pessoal vai achar que eu sou a doida. Eu falei assim, tá vendo? Aí você agora falando aí, ó, não, terapia é importante, minha filha faz,
psicólogo desde 2 anos de idade. E, assim, onde eu quero chegar com isso? A pessoa vai numa farmácia, gasta R$ 500, gasta R$ 1.000, muitas vezes para remédio que, ó, Sem prescrição poderia, ainda. num tratamento, né, com um psicólogo, com um terapeuta, né? Isso afeta, a gente já sabe disso, estudos comprovam, vocês melhor que eu podem confirmar, Não, que, né, a cabeça ela pode causar doenças também eu relacionadas tenho a várias um partes do corpo. que ele é taifeiro e ele vem de Aracaju. E aí tudo foi um fator, um conjunto de todo um problema que desencadeou uma alergia. Mas uma alergia que ele auto se medicava e não resolvia. Não resolvia. Ele ficava de urticária, assim, do corpo inteiro, não resolvia. Mas aí a gente foi conversando e ele foi falando. E o que era essa alergia dele? Era todo esse estresse, todo esse medo, porque ele vinha de Aracaju, aí ficava em Niterói. Aí, de Niterói, ele fazia o teste de Niterói, ele ia para Campos. Só que aí ele ia num ônibus, o ônibus não tinha banheiro, aí o ônibus tinha que parar para comer, para fazer xixi. Aí ele ficava exposto, né? Porque saía, ficava exposto. E aí ele parava em Campos. Aí em Campos ele dormia. Chegava em Campos meia-noite. Aí quando dava 3 horas da manhã, eles tinham que acordar, se arrumar, tomar café para pegar um outro ônibus ou uma outra van e para ir para o Porto do Açu para poder embarcar. E quando chegava na embarcação, ele já chegava no turno do dia. Aí juntava todo esse cansaço, né? Porque você vai cansaço, preocupação e família e problema com família, com filho, com mãe, papagaio, periquito. E aí? Estava gastando tubos de remédio, tubos de remédio, porque não conseguia elaborar tudo isso e conseguir se lidar com isso tudo. Então, realmente, o que você falou, às vezes, ó, um antialérgico que ele usava, acho que era R$ 100 o antialérgico que ele usava, que era um antialérgico que não dava sono, porque como é que ele ia trabalhar tomando um antialérgico que dá sono? Saúde é Ah, coração, a vai, gente precisa aprender a priorizar. Que às vezes a gente ouve muito também, né? Ai, meu shopping é minha terapia, a academia é minha É minha terapia. Não é. vida. Isso tudo pode ser o seu lazer, pode ser o seu momento de extravasar, mas não é a sua terapia. Não vai resolver a causa ali, o pré-sal, usando a linguagem offshore, o pré-sal dos seus problemas. Não vai a fundo. Então, às vezes é mais fácil eu gastar R$ 300 numa bolsa no shopping, ficar feliz por 2 horas e depois ter que pagar a fatura e ficar em depressão pior ainda, né? Então a gente precisa aprender a ó, priorizar. um feedback aqui, ó. Eu me senti super bem após 10 sessões, descobri o gatilho da minha crise de pânico, né? Juntamente com a psicóloga ou psicólogo, não sei, e consegui trabalhar esse gatilho. Fui reduzindo o número de sessões, cheguei à minha alta, sobre aquele Sim. assunto que a gente estava Mas olha falando só, antes. demorou 10 E a, sessões para identificar o gatilho, para começar a tratar. Então é um processo. As pessoas não podem esquecer que tudo é um processo, né? Porque às e vezes aqui tem uma pergunta para a gente. Desculpa, só para a gente poder caminhar para o final, para a gente não deixar de responder, principalmente a Mai, que está aqui, ó, todas as lives conosco, ela botou aqui. Poderia falar um pouco sobre logoterapia? Nunca ouvi logoterapia, falar. Uhum. logoterapia. Logoterapia, nunca ouvi falar. Pode falar também, já começou Então, aí, eu ó. não conheço muito sobre essa É uma terapia. abordagem, né? É Da uma abordagem. terapia. Não conheço muito porque não é a minha abordagem. A minha abordagem foi o que a Sol falou, é TCC, terapia cognitiva comportamental. A Mas logoterapia, se não me falha a memória, ela vem do existencialismo, Viktor Frankl, né? Então, é uma abordagem, assim como a psicanálise, assim como o TCC, são técnicas diferentes que a gente usa, mas para chegar nos mesmos resultados. Então, porque assim, a assim, gente não tem propriedade para falar, como se fosse assim, é, perguntar para um oncologista algo sobre o coração, é mais ou menos isso. A psicologia também tem as suas especialidades, né? porque nós usamos assim a tríade cognitiva, nós usamos tarefa de casa. Então, é diferente da psicanálise, é diferente do existencialismo. Então, assim, não é a nossa área. Então, a gente pode falar com propriedade o que nós Que às vezes a trabalhamos. gente pode passar até uma informação não tão correta assim sobre a logoterapia, porque já tem aí 3 anos que a gente saiu da faculdade, né? Então, se a E eu gente viu isso aí no início da não faculdade, vai ter aí uns 8 anos já. A gente vai então, ficar devendo Não, essa, show mas de é uma bola. outra abordagem. Mas obrigado pela resposta de vocês. E, cara, o tempo voou. Já quero deixar aqui
as portas abertas. Eu falo, essa página que não é minha, a página é nossa. Eu Não, achei sensacional. Oi? você quiser, quando o pessoal quiser, as outras páginas também, porque eu vejo que o Mundo Offshore faz, o Verdun faz, né? Esqueci o nome dele, mas só lembro do sobrenome. Leandro. O pessoal faz aí live, quem quiser convidar, só ir lá no direct lá, pegar o Saúde contato. mental nunca dá para falar em uma Nunca hora, dá, né? Sempre vai ter outros assuntos, mas é mais para a gente começar mas a assim, puxar o bonde aí, esclarecer alguma é, coisinha na mente de vou falar vocês. só assim, a tríade cognitiva que a gente usa não é nessa ordem, mas nós usamos pensamento, comportamento e sentimento. Isso. Então, a gente usa muito isso para poder a gente identificar os gatilhos dos nossos pacientes. Então, assim, às vezes, você não se dá conta do que aquele pensamento, ou aquele comportamento, ou aquele sentimento causa. Aí, quando você para analisar, até falei com a Sol que às vezes as pessoas têm tido crise de ansiedade no embarque, aquela coisa toda, mas não por conta da pandemia, e sim porque existe um gatilho ali de alguma lembrança, de repente perdeu alguém, de repente alguém ficou doente, e aí aquele medo vem, aí volta aquele sentimento, volta aquela recordação, e aí vem e dá o gatilho, e vem causa todo um estrago. Então, por isso que a gente usa essa terapia, essa nossa abordagem. Agora, as demais, eu assim, não conheço quase nada. Vocês fazem a faculdade e a abordagem você desenvolve ela durante a faculdade ou depois? No estágio. Do No estágio, estágio. a gente tem que definir qual Aí abordagem a gente você quer. opta. Aí a gente Tá, fica ali um ano e não, só meio a para 2 anos só naquela abordagem. Aquela Então abordagem a ali. gente não foca muito nela. Sem contar Caraca, se fora. decidir mudar a abordagem, ferrou. Ferrou. Tem gente que muda, muita gente Tem muda. gente Eu que fui na muda. primeira, aqui eu decidi, eu tô até hoje. Inclusive, eu sou pós-graduada também em cognitivo comportamental. Então, eu fiz mais 2 anos depois da faculdade só estudando essa abordagem. Eu ainda Por tenho isso assim, que fica uma mais distante da experiência, gente as outras. um pouco de experiência em psicanálise. Por quê? Logo que começou a Ela faculdade, mudou. Ela foi a que mudou. eu fui que mudei. Porque logo que começou a faculdade, nós tivemos uma professora maravilhosa. Ela foi super importante para a minha formação. Sou Hashtag muito saudades. a Aline Vilhena, Lisboa, Lismar, como o povo dizia na faculdade, que tinha um trabalho de extensão, né, de família, criança e adolescente, numa comunidade carente em Macaé, na Malvina. E ali se usava muito a psicanálise, porque ela é psicanalista. Mas eu fiquei ali durante a faculdade inteira, inteira, inteira. E depois, quando eu me formei, eu fui atrás dela como psicóloga voluntária. E aí ela saiu de lá, foi para uma escola do Estado, eu também fui para essa escola do Estado. Então, assim, eu tive um contato ali com a psicanálise. Mas eu não tinha um contato com a psicanálise de consultório. Era mais de terapia em grupo, criança e adolescente, e família. Então, assim, eu mudei porque, assim, não que eu não goste dessa coisa de terapia em grupo, família e adolescente. Adoro, que é maravilhoso porque você consegue tirar inúmeras coisas que as pessoas nem imaginam que elas estão falando. Mas eu gosto do TCC não é pela praticidade, mas ele tem uma coisa mais que dá mais paixão, né? Mais amor. É aquele amor que a gente tem, né? Igual você tem com a sua É. profissão, a gente Eu tem com acho que Só a sobre a gente, a abordagem gente já que dá tá. umas 10 lives aí. é, As pessoas geralmente ficam muito Não, confusas, mas mas muito top. o importante é Muito buscar top. ajuda, né? Você tem que buscar terapia, cada abordagem tem o seu papel e cumpre muito bem a E é sua aquela que função. você ainda se identifica, né? De repente Sim, você fez uma boa. Eu acho que também é aquilo que eu estava falando. A Tamires, por exemplo, mencionou da professora que ela se identificou e aí ela foi e tal, não sei o que, se envolveu ali na psicanálise e tal, e aí depois ela foi para o TCC. Eu acho que é muito isso também. Eu acho que é muita questão da química. A sim, pessoa te influencia. Aqui a gente fala, aí a gente pode falar ter várias lives sobre vários assuntos diferentes, né? Sobre questão de chefe versus líder. Você tem uma pessoa que você se espelha nela, né? Muitas vezes são nossos pais, né? Pai, mãe. Às vezes tem gente que se espelha ao contrário, né? Fala assim, ó, eu nunca vou querer ser como essa sim. pessoa. Mas muita gente que passa na nossa vida, eu tenho vários exemplos que, pô, cara, eu miro aquela pessoa ali, não como o meu objetivo de vida, mas meu sogro, meu pai, por Sim, exemplo, uma são grandes exemplos. inspiração, né? sim, uma Pessoas. inspiração. Exatamente. E Exatamente. aqui, ó,
Para a gente poder encerrar, então, e fazer as considerações finais, vamos tirar nosso print aqui. Vamos. Nosso print. Para a gente postar lá, ó. A Mai é a nossa menina do print. Ela tira o print e manda lá no grupo nosso. Nós temos um grupo no WhatsApp, que é o grupo Juntos Somos Mais Fortes. Tem uns grupos de vagas também. Então a peãozada está sempre se conectando, sempre se ajudando. Aí depois eles mandam lá como é que foi a live, o conteúdo também para o pessoal. Né, falar da live de quarta-feira, né? Logo assim que acabou a live, um monte de gente começou a me seguir. Obrigada aí. E uma pessoa me chamou, me pediu licença para falar comigo, pedindo ajuda aí. Até falei para ele que eu, coitado de mim, questão de currículo, que curso para a área de vocês aí, eu só sei o Sabotagem Hilt, né? As NRs aí, porque eu ainda tive a ideia macabra de fazer NR 34, 35, para poder conhecer. Gente, eu nunca mais na minha vida conhecer essas NR, por favor. Porque... Não, pode, se a pessoa tiver dúvida sobre psicologia, eu vou indicar para vocês. Se tiver dúvida sobre o mundo offshore, teve uma pessoa que me perguntou quando é que vai abrir prova para a Marinha. Eu já indico para o Leandro Verdão, porque aí cada um com sua área, cada um ajudando o outro. Eu abri agora para os comentários aqui, para se alguém quiser colocar o comentário. A Mai colocou aqui, ó, parabéns, nota 100. E antes da gente encerrar e fazer as considerações finais, ó, o Thiago também, top, ótimas abordagens, foi muito top. Olha, vocês duas, cara, sensacional. Já está feito aqui o convite para voltarmos de novo. Aí vocês podem sugerir tema, pode sugerir de repente a trazer outros convidados, trazer sua ex-professora para falar sobre psicanálise. Eu vou agora deixar a Sol aqui meio ansiosa, né? Porque a gente também sofre de ansiedade pré-live. Não se esqueça de convidar a Sol para falar sobre a vida dela, as inspirações que ela pode dar para várias pessoas e falar sobre o livro dela, que é perfeito. Ah, é verdade. Divulga aí, como é que é o nome do livro, Sol? Ai, meu Deus, o livro se chama Muito Além de 5 Minutos. É uma biografia, né? Uma autobiografia. Por que além de 5 minutos? Porque quando eu nasci, o médico falou que eu não ia passar de 5 minutos de vida. Então, no livro eu conto como que eu passei e como que a gente pode ir além dos nossos minutos também. Bernardo, quando você... Mas um dia a gente tira mais uma horinha só para falar dessa outra parte. Quer pegar o livro Mas eu comigo? quero agradecer desde já. Eu não estou ouvindo, Tamires. Se você quiser pegar comigo... Tá travando, Tamires. Tá travando um pouquinho. Mas ela falou para pegar o livro com ela. Ô, Sol, você é a pessoa que quiser o seu livro, é o quê? É só entrar no seu perfil. Isso, quem tiver dúvida, se às vezes dá para responder tudo aqui, mas se quiser falar qualquer coisa, eu tô lá no meu direct, @Soliana Coelho, e os livros e os pedidos são feitos comigo mesmo. A pessoa passa o nome, endereço, e aí eu mando pelo correio, transportadora, e aí a gente faz esse contato. Deixa eu só, depois a gente vai, então, vamos marcar a live. Eu vi lá seu perfil, realmente é muito inspirador. Queremos ouvir aqui sua história. Você é de Macaé, Sol? Eu morei em Macaé, mas agora eu tô em Itaperuna, um pouquinho mais no interior. Ah, mas também tá perto, também tá Eu longe. morei 5 anos em Macaé e mudei agora, no meio da pandemia, por questões familiares. Ah, tá. Mas eu mando para todos os lugares do Brasil. Então, depois eu vou combinar com você aí, te mando eu vou pegar o WhatsApp da Tamires, eu tenho, depois se você puder me passar. Tamires. Claro, a gente vai se falando. Aí a gente marca aí, que vai ser muito top também. E aí eu fiz uma pergunta sobre medo. O que as pessoas mais tinham medo? Então, vou ler para vocês aqui, que eu achei muito legal, tá? Ninguém precisa se entregar, não. Ó, medo de altura, medo de morrer e não conseguir entrar no ramo offshore, medo de homem, medo do tempo fechar no dia do desembarque, medo de altura, mas estou superando, medo de morrer, medo de entregar uma nota de 100 achando que era uma nota de 2. Não tenho medo específico, tenho medo de agonizar, seja do jeito que for. Perder o voo depois de 4 dias de hotel e 21 dias embarcado. Agora não sei, mas antes era de perder meus pais. Agora já não os tenho mais. Medo de altura, escada vazada. Medo de passar fome, depender dos outros para comer e viver.
Muita gente tem. Demorar a ser chamado no offshore, chegar na velhice e as minhas a casa arrumada. E, para fechar, medo de rato. Quase reprovei na faculdade. Por conta desse pavor. E detalhe, Bernard, o rato era no computador, tá? Não era verdadeiro, não. Eu tenho horror, ojeriza, pavor. Eu tenho tanto horror de rato que eu fiz aquela matéria na força do ódio. Eu não sei como que eu passei naquela matéria, porque eu tinha pavor. Eu Tá tenho vendo? pavor, Todos nós temos medos, até os psicólogos. Não pavor. tenha medo dos seus medos. É. Tive que encarar Muito bom. Olha, vamos para considerações. Mais, escreve para a gente aqui se você conseguiu tirar o print, por favor. E depois a gente vai postar aqui também, compartilhar. Aí tem o medo de morcego. Vamos depois, a gente vai estar compartilhando aqui nos stories também, para o pessoal estar assistindo, mas eu achei sensacional, aprendi demais com vocês. A energia de vocês é maravilhosa, tenho certeza que vocês passam essa energia também aí para os pacientes de vocês. de fazer uma live falando sobre a minha experiência como família, né? De repente é uma maneira também de ajudar as inúmeras famílias aí que têm algumas dificuldades aí de lidar com toda essa situação aí offshore, né? Vamos, com certeza. Até para a gente fez a live lá para quem, né? A live sobre quem fica, Soliano, foi aí estavam as esposas. A gente quer trazer agora os maridos das pioas que trabalham embarcado Muito legal. Muito para legal. falar sobre os desafios, e teve muita gente se identificando. A live foi muito top também, Sim. né? Porque as pessoas falaram assim: nossa, eu achei que só acontecia aqui em casa. Na verdade, só muda o Não, endereço, né? Porque... acontece em todo lugar. Então, fala aí, o que você achou, Soliana? Achei Valeu. maravilhoso, é sempre muito bom, como eu falei no início, poder falar aí dessa área que a gente ama e que é tão necessária. Então, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade. Vamos manter contato e mais uma vez me coloco à disposição de todo mundo aí através do meu perfil, @Soliana Coelho. Obrigada, boa noite, bom descanso aí no final de semana ou bom trabalho para quem estará embarcado. Aqui todo dia Eu vou segunda. agradecer imensamente, né, Bernardo? Eu acho que foi o que você falou. Acabou que depois que eu me liguei, quem era você, uma foto só no seu perfil, eu falei assim, é esse Bernardo, né? A oportunidade, né, que tem tido com essa pandemia, a gente tem acabado conseguindo explorar muito a nossa área, oportunidade de falar sobre ela e as pessoas receberem de bom grado, coisa que antigamente era muito difícil de se falar sobre saúde mental. Estou também à disposição aí de quem quiser falar aí no privado, precisar de alguma coisa, precisar de ajuda. Tô aí. Se eu demorar um pouco a responder, perdoem, porque eu tenho uma outra profissão, né, paralela à psicologia, que eu faço bolo, doce, salgado. Então, assim, tem dia que eu não olho o WhatsApp, porque não dá tempo, né? Divulga aí seu negócio, faz o seu merchan, faz seu nome. Mas agora eu estou focando muito nessa área de psicologia offshore, então, assim, eu estou então não perde foco, não. Não, deixa essa minha outra profissão, que eu sou muito grata, porque eu cresci muito com ela, aprendi muita coisa, ganhei muitos clientes que viraram amigos, né? Oportunidades também de lidar com várias situações. Ela está ficando meio de lado, não esquecida, mas de lado, porque chega um momento da vida que existem ciclos que se fecham. E quando esses ciclos se fecham, a gente fecha ele e começa outros, porque é necessário. Então, assim, até esse vou dar uma dica aí para vocês. Não tenham medo de recomeçar, não tenham medo de trocar de profissão, não tenham medo de admitir que ali não está dando mais certo. É melhor você começar novamente de baixo do que você ficar num lugar onde já não te faz bem. Hoje eu só faço doce e bolo para pessoas da família e para alguns clientes antigos, porque eu não consigo mais elaborar tão bem quanto antes. Já não me faz tão bem como antigamente, já não é mais prazeroso, não tenho vergonha de falar sobre isso, não me dói falar sobre isso, então eu fui em busca de coisas que me fizessem bem, ao qual hoje eu tenho me dedicado à terapia, à psicologia offshore, né? Aprimorado meu inglês aí, lendo sobre as NRs,
Achei a NR37 de saúde mental. Então, assim, não é difícil você mudar. A gente só tem que dar o primeiro passo. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não consegue mudar. Então, eu dei o primeiro passo quando eu fiz o processo seletivo, depois fui fazer os cursos. Então, assim, para mim foi maravilhoso ter contato com outras áreas, com outros profissionais, ver a visão de cada um, que cada um tem uma visão. Foi o que eu te falei. Para a nossa profissão hoje, para essa área de psicologia offshore, a gente tem que aprender a escutar. Porque não tem nada, não tem livro, não tem artigo, não tem autor, não tem teórico, não tem nada que vai falar sobre a psicologia offshore. É na experiência ali, é escutar as lives, ler as NRs, porque a gente tem que conhecer todas as NRs, né? Porque a gente vai lidar com todos os profissionais, saber ter empatia. Então, assim, quem está aqui na live, que fala, eu não tô mais feliz sendo taifeiro. Cara, corre atrás. Vai ser cozinheiro, vai ser, sei lá, homem de área, vai fazer um curso, vai fazer uma engenharia. Não tenha vergonha, porque o que mais, sabe qual é o pior? Você ficar infeliz no lugar onde você está e te fazendo mal, porque faz mal para sua saúde mental e você precisa reconhecer. Então eu reconheci. Chegou um momento que eu tive que parar, reconhecer e falar, não, agora vamos ali, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui já não é mais. Isso aqui eu preciso fechar esse ciclo aqui e ir para um outro ciclo. Então, assim, por isso que eu não divulgo sobre essa minha outra parte hoje. É uma coisa que eu quase não posto mais, não tenho mais essa frequência de postar, por conta dessa necessidade que eu tive de fechar esse ciclo, porque estava fazendo mal à minha saúde mental e acaba que afetava toda aos meus filhos, porque era um estresse, uma correria danada, e acabava que eu não conseguia dar atenção para os filhos, e gritava porque estava atrasada, e criança, você sabe como que é, pandemia tem que ficar trancado. Então, foi necessário essa mudança de ares, né? Mas não que eu não seja grata, sou muito grata, agradeço a todos os meus clientes, mas agora é uma outra área, um outro momento, uma outra oportunidade. Pode ser que daqui a uns anos eu volte para ela, mas no momento tô E tratar da sua saúde mental é cuidar da saúde mental de quem está ao seu ao redor seu redor. também, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui se eu Então, prestei atenção de embarcar, até agora não consegui. Mais falando. Mas aí, desculpa, eu acabei lendo aqui em voz alta. não, entendeu? Então, assim, é aquilo aí. Então, quando você vê que está afetando, se a sua saúde mental está afetando ali os seus companheiros, que sejam amigos, filhos, marido, ex-marido, namorado, é o momento de você parar, sentar, conversar, analisar, até com uma pessoa de fora, que a pessoa de fora tem mais coisa para falar para você do que você mesmo. Quem está de fora vê uma outra visão. Então, assim, quando eu falei na quarta-feira que as pessoas de fora às vezes ajudam mais do que eu ou que Soliana, então é exatamente isso. Você que está aí, você consegue ter uma outra visão dos seus companheiros a bordo do que quem está aqui. Então, às vezes é necessário a pessoa chegar num canto e falar assim, olha, tô achando que você está assim, assim, você não quer uma ajuda? Não quer conversar? Não, entende? Então, assim, é isso aí. Fecha um ciclo, começa outro, tudo recomeça. Por mais que você recomece de baixo, você vai se sentir bem melhor. Isso Entende? aí. Muito bom. Olha, tem várias psicólogas aqui, né, que seguem vocês aí, que são amigas de vocês, né? Vários psicólogos também acompanhando aí. Depois, se a gente também dá espaço aqui, se vocês quiserem convidar alguma outra pessoa, um ex-professor, né, para a gente poder estar batendo esse papo aqui. A ideia é essa, é fazer um bate-papo leve, saudável, para a gente estar tendo essa troca, aprendendo um com o outro. Então, mais uma vez, nossa, obrigado. Assim, foi Obrigada. top Obrigada. demais. E a gente continua aí, a gente vai se falando. Qualquer dia, se eu passar por Itaperuna, eu te falo. Pode vir. Estamos aqui. E quando você voltar em Macaé para visitar os amigos, Não, com também pode certeza. ser. Sempre que dá, eu tô aí. Então tá bom. Beijo, Bernardo. Beijo, Obrigada, meninas. gente. Fiquem com Boa Deus. noite. Até a Até a próxima. próxima, tá? Até a próxima. Até. Valeu. Pessoal, muito obrigado também. Todo mundo que está aí, né, que acompanhou a gente aí durante essa live sensacional. Esqueci de falar. Clicar ali em cima. Seguir, né, o Peão Offshore, seguir Soliana, seguir a Tamires também. Se vocês tiverem sugestão, recomendação, né, sobre algum tema, tá, importante nesse momento que a gente está passando, se você tiver alguma sugestão de algum convidado também,
manda convidado impossível, não, mas todo aquele convidado que vocês falarem aqui para a gente trazer, a gente vai pelo menos tentar. Mas se for alguém muito famoso, não sei o quê, a gente vai buscar, quem sabe, né? Vai que cola. Então, esse projeto está muito legal, muito obrigado. Estou muito feliz. Esqueci até aqui de falar sobre o nosso projeto das cestas básicas. Pô, esqueci de falar com as meninas aqui. Mas estou muito feliz, nós alcançamos a meta aí de 96 cestas básicas em menos de 4 semanas, para abraçar as 8 famílias junto com a paróquia São João Batista de Macaé. E a nossa vaquinha online, nós conseguimos também aí alcançar os R$ 4.000. A vaquinha continua rolando, tá? O sorteio vai ser no dia 26, que a gente vai fazer um sorteio de um curso. A cada R$ 10 a pessoa ganha um número, tá? E aí a gente vai fazer um sorteio de um plano. Na verdade, não é nem um curso, é um plano top leciona. São 6 cursos online. Osmose reversa, permissão de trabalho, centrífuga, operador de produção. Então, não perde essa não. O link está lá na bio, tá bom? Mai, não desiste, tudo vai dar certo. Tiago, me manda depois, por favor, me manda no direct, que tem uma logística portuária na pandemia. Eu conheço lá o Daniel da DL Portos. A gente pode falar com ele para a gente trazer esse tema aí. Depois manda para mim, que aí você participa junto com a gente, tá? Você, DL Portos, vai ser muito top. E a gente pode buscar mais uma pessoa também. Aqui não pode no máximo 4 pessoas, né? Mas vamos que vamos. Galera, bom final de semana. No domingo, a gente vai divulgar nossa agenda da semana que vem. Vários convidados muito top. Alguns vocês já conhecem, já passaram aqui em lives conosco, tá? E temos convidados novos também. E vão para cima, que foguete não dá ré. Um abraço. Até mais. E de peão para peão.